Ansiedade não é o problema que você acredita. Existe uma experiência que quase todo mundo conhece. Ansiedade, aperto no peito, mente acelerada, pensamentos que não param, e quase automaticamente surge a conclusão: isso é um problema, algo que precisa ser eliminado. Mas antes de continuar, considere o seguinte com atenção: e se a ansiedade não for o verdadeiro problema, mas apenas uma parte de um processo maior que você aprendeu a interpretar da forma errada? Se você entender isso até o final, a forma como você lida com ela pode mudar completamente. Vamos observar com mais precisão. O que você chama de ansiedade não é uma coisa única. É um conjunto de 3 elementos: sensações no corpo, pensamentos e a interpretação dessas experiências. O corpo acelera, o coração bate mais rápido, a respiração muda. Isso é fisiológico. Preparação, energia disponível, uma resposta natural do organismo. Então entram os pensamentos: algo vai dar errado, eu não vou dar conta, isso é perigoso. E junto com esses pensamentos surge uma interpretação ainda mais forte: eu não deveria estar me sentindo assim. É nesse ponto que algo muda. A ansiedade, que começou como uma resposta natural, passa a ser tratada como um erro. E a partir disso, surge uma segunda camada: medo da própria ansiedade, rejeição da experiência, tentativa de controle. E essa segunda camada intensifica tudo. Na psicologia, isso é descrito como amplificação emocional. A reação à experiência aumenta a própria experiência. Não é apenas a ansiedade original, é a ansiedade somada à resistência contra ela. Agora observe isso diretamente. Quando a ansiedade surge, o que acontece se você não tentar eliminá-la? Se você não fugir, não lutar, não tentar resolver imediatamente? Apenas sentir, apenas permitir que a sensação esteja ali, sem adicionar julgamento. No começo, isso parece contraintuitivo, porque o impulso automático é evitar. Mas quando você não adiciona resistência, algo diferente acontece. A energia da ansiedade continua presente, mas sem a segunda camada de conflito. E sem conflito, ela tende a se mover. Isso não significa que a sensação se torna confortável, mas significa que ela deixa de crescer desproporcionalmente. Ela deixa de se alimentar da própria resistência. Na neurociência, faz sentido. O sistema nervoso responde a ameaças, mas quando a própria resposta é interpretada como ameaça, o ciclo se intensifica. O corpo reage ao pensamento, e o pensamento reage ao corpo. Um reforça o outro. Agora considere outro ponto importante. A ansiedade está frequentemente ligada ao futuro, a algo que ainda não aconteceu, uma antecipação, uma simulação mental. O corpo reage como se fosse real, mas o evento ainda não existe. Então surge uma pergunta simples, mas poderosa. Neste exato momento, o que realmente está acontecendo? Não como projeção, mas como experiência direta. Muitas vezes, o momento presente é mais simples do que a narrativa da mente sugere. Isso não significa ignorar o futuro ou deixar de se preparar, mas significa reconhecer a diferença entre o que está acontecendo agora e o que está sendo imaginado. E talvez o ponto mais libertador seja este: você não precisa eliminar a ansiedade para viver bem. Essa ideia de ausência total de ansiedade não corresponde ao funcionamento humano. Emoções fazem parte do sistema. O que pode mudar é a relação com elas. Na terapia de aceitação e compromisso, o foco não é eliminar experiências internas, mas reduzir a luta contra elas. Permitir que estejam presentes sem que determinem automaticamente suas ações. Quando a ansiedade deixa de ser tratada como uma ameaça absoluta, ela perde parte do poder. Ela ainda pode surgir, mas não domina completamente. E isso abre espaço para algo mais funcional. Agir mesmo com a ansiedade presente. Isso é mais realista, mais aplicável, porque não depende de controlar tudo internamente. Depende de mudar a forma como você responde ao que surge. Talvez a ansiedade não seja o problema que você acredita. Talvez o problema seja a forma como você aprendeu a reagir a ela. E quando essa reação muda, a experiência também muda. Não porque a ansiedade desapareceu, mas porque ela deixou de comandar tudo. Obrigado por escutar e assistir
Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.